Às vezes, quando sentimos que tudo terminou, a vida começa a sussurrar sinais sutis de que algo maior está por vir. Quando se trata da conexão com a chama gêmea, o fim raramente é o fim. É apenas uma transição, um período de transformação silenciosa. Existem momentos em que a energia da alma gêmea retorna ao nosso campo com uma força quase invisível, mas profundamente sentida. E mesmo sem palavras, o inconsciente nos prepara para esse reencontro. Este vídeo mergulha nos sinais mais profundos, aqueles que não podem ser explicados pela lógica, mas que gritam através dos símbolos, sonhos e emoções inexplicáveis. Se você sente que algo está se reorganizando em seu mundo interior, talvez não seja apenas uma sensação. Talvez o retorno esteja próximo. Se você acredita que a conexão verdadeira nunca se rompe, escreva nos comentários: eu sinto a presença da minha chama gêmea. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, a ideia da chama gêmea pode ser interpretada como a representação simbólica do processo de individuação. Não se trata apenas de uma conexão romântica, mas da jornada profunda de reencontro com aspectos esquecidos da alma. A chama gêmea, nesse contexto, não é alguém externo, mas um espelho vivo das partes que foram projetadas para fora e que agora retornam para serem integradas. A projeção, um dos conceitos centrais em Jung, ocorre quando transferimos inconscientemente para o outro os conteúdos que não reconhecemos em nós mesmos. A chama gêmea torna-se, então, um campo de projeção intensa. Aquilo que amamos ou rejeitamos nessa pessoa é, na verdade, reflexo do que está dentro de nós. Quando essa conexão se rompe, ela nos obriga a mergulhar na sombra, tudo aquilo que foi reprimido, negado, ignorado, como um chamado para o autoconhecimento. O retorno da chama gêmea pode simbolizar uma fase avançada do processo de individuação, onde já houve crescimento, integração de polaridades internas e maturidade emocional. Jung falava sobre a união dos opostos, do masculino e do feminino interiores, o ânimos e a ânima, como condição essencial para a totalidade psíquica. Quando essa integração ocorre, não apenas estamos prontos para reencontrar a chama gêmea, mas vibramos numa frequência que a convida de volta. Portanto, os sinais desse retorno não são aleatórios. Eles surgem como manifestações do inconsciente coletivo, arquétipos vivos que se movimentam dentro e fora de nós. O reencontro não é só com o outro, mas com uma parte essencial de quem realmente somos. Quando uma conexão profunda como a da chama gêmea é rompida, o que segue geralmente não é um silêncio qualquer, mas um vazio carregado de significado. A separação não acontece para ferir, mas para despertar. E é nesse afastamento que se revela o verdadeiro propósito da jornada: a cura interior. Segundo Carl Jung, não há encontro real com o outro sem um confronto sincero consigo mesmo. O retorno da chama gêmea, portanto, não ocorre porque o tempo passou, mas porque algo essencial dentro de nós se reorganizou. A experiência com a chama gêmea ativa áreas da psique que normalmente permanecem adormecidas. Ela desperta sentimentos intensos, memórias antigas, feridas inconscientes e desejos que estavam ocultos. No rompimento, essas partes emergem com força e nos obrigam a encarar nossa sombra, aquilo que tentamos evitar sobre nós mesmos. A dor da separação abre espaço para a reflexão, para o autoconhecimento e, principalmente, para a reintegração desses fragmentos rejeitados. Quando começamos a acolher nossas imperfeições e a aceitar que somos inteiros mesmo na ausência do outro, um tipo de cura silenciosa começa a acontecer. Jung acreditava que a totalidade psíquica dependia da integração de tudo aquilo que foi dividido dentro de nós. A chama gêmea, nesse sentido, não é um fim em si mesma, mas um catalisador para esse processo. E o reencontro só se torna possível quando esse movimento de cura interna atinge uma profundidade suficiente para não mais projetarmos nossas carências no outro. Quando deixamos de buscar no externo a confirmação do nosso valor, abrimos espaço para um encontro mais maduro, onde o amor não nasce da necessidade, mas da abundância interior. Os sinais de que a chama gêmea está voltando são, muitas vezes,
precedidos por uma sensação de completude que se forma dentro da própria pessoa. Não é mais o anseio desesperado, a falta ou a espera angustiada. É a serenidade que vem quando a alma compreende que não precisa de ninguém para ser inteira, e justamente por isso se torna capaz de acolher o outro com liberdade. É nessa maturidade que o reencontro se torna viável. Não mais como uma tentativa de preencher o que está faltando, mas como um reflexo do que já foi curado. Essa cura não acontece de uma só vez. Ela se dá em ciclos, muitas vezes dolorosos, em que o ego precisa abrir mão do controle e permitir que o inconsciente atue. Através de símbolos, sonhos e sincronicidades, o inconsciente revela os passos que ainda precisam ser dados. Quando há resistência, a dor aumenta, mas quando há entrega, os movimentos da alma se tornam mais claros. Começamos a perceber que tudo o que vivemos, inclusive o afastamento, fazia parte de um plano mais profundo que visava a nossa expansão. Ao se trabalhar a autoaceitação, o perdão e a compaixão por si mesmo e pelo outro, a energia entre as chamas gêmeas começa a se harmonizar. Essa harmonia psíquica precede o reencontro físico, pois tudo no universo da alma acontece primeiro no invisível. Quando os padrões emocionais repetitivos são dissolvidos, quando a necessidade de controle cede espaço à confiança, quando as máscaras são deixadas de lado, o campo se abre para que a conexão se restabeleça em um novo nível de consciência. É importante entender que a volta da chama gêmea não significa que tudo voltará a ser como antes. Pelo contrário, o reencontro só tem sentido se ambos tiverem se transformado, se a dor tiver sido transmutada em sabedoria, se os espelhos agora refletirem não mais as feridas, mas a luz da integração. Esse retorno é sinal de que a jornada interior deu frutos e que o amor pode finalmente ser vivido de forma livre, consciente e verdadeira. Não há como forçar esse processo. Ele acontece no tempo certo, no ritmo do inconsciente, de acordo com o amadurecimento de cada alma. Quando há cura real, o reencontro se torna quase inevitável, não por insistência, mas por ressonância. E quando ele acontece, revela-se como um espelho daquilo que já foi restaurado dentro de nós. Na psicologia junguiana, o inconsciente não é apenas um reservatório de conteúdos reprimidos, mas um sistema vivo e ativo que se comunica constantemente com a consciência através de imagens, símbolos e sinais. Quando se trata da conexão entre chamas gêmeas, essa comunicação se intensifica de forma quase mágica, revelando-se por meio de sonhos vívidos, sincronicidades inesperadas e sensações que não podem ser explicadas racionalmente. Esses sinais são como mensagens veladas do inconsciente, anunciando que algo está prestes a se reorganizar no campo sutil da alma, inclusive o retorno da chama gêmea. Os sonhos são uma das principais vias de comunicação do inconsciente. Jung os via como compensações da consciência e, muitas vezes, como antecipações de movimentos que ainda não chegaram ao plano visível. Sonhar repetidamente com a chama gêmea, especialmente em contextos de reconciliação, cura ou reencontro, pode ser um sinal claro de que o inconsciente está preparando o terreno psíquico para um novo ciclo. Esses sonhos não são simples memórias do passado ou desejos projetados. Eles carregam simbolismos profundos, arquétipos que revelam estágios do processo de individuação. Um sonho em que há contato direto com o outro, troca de palavras não ditas ou mesmo gestos sutis de proximidade pode ser interpretado como uma manifestação da energia que começa a se reorganizar no plano invisível. Além dos sonhos, as sincronicidades são uma das formas mais fascinantes pelas quais o inconsciente se comunica. Jung cunhou esse termo para descrever coincidências significativas que não têm explicação causal, mas que possuem uma conexão simbólica e emocional profunda. Ver o nome da pessoa repetidamente, ouvir músicas que marcaram a relação em momentos improváveis, encontrar objetos, símbolos ou frases que remetem diretamente à conexão com a chama gêmea, são exemplos clássicos. Quando essas coincidências se tornam frequentes e carregadas de sentido, elas não devem ser ignoradas. São como sinais de que as energias estão se reaproximando, mesmo que ainda não haja nenhuma manifestação concreta no plano físico.
Esses sinais sutis costumam surgir quando há uma abertura interna, quando a pessoa já não está mais obcecada pela presença do outro, mas sim centrada em si mesma, em seu crescimento e em sua cura. É justamente nesse momento de alinhamento interior que o inconsciente começa a se mover, reorganizando símbolos e arquétipos que favorecem a reconexão. O silêncio da chama gêmea pode ser rompido primeiro através dessas mensagens invisíveis, como uma forma do inconsciente testar se há maturidade suficiente para sustentar o retorno. O corpo também sente. Há momentos em que, sem motivo aparente, a pessoa sente uma presença sutil, como se estivesse sendo observada amorosamente de longe. Um calor repentino, uma sensação de paz profunda, uma intuição forte de que algo está para acontecer. Esses fenômenos, por mais subjetivos que pareçam, são comuns em experiências arquetípicas profundas. Jung falava da presença viva dos arquétipos como forças que nos atravessam. Quando o arquétipo da união, da reconciliação ou do reencontro está ativo, ele manifesta sensações que ultrapassam a razão. É importante, no entanto, discernir entre sinais verdadeiros e ilusões alimentadas pelo desejo. A principal diferença está no impacto emocional e na sincronia com o momento interior. Sinais reais não vêm acompanhados de ansiedade ou obsessão. Eles aparecem suavemente, mas com uma força simbólica que transforma a percepção. A pessoa sente que está sendo guiada, não empurrada pelo desejo. Há um alinhamento entre o que se sente, o que se sonha e o que começa a se manifestar no mundo externo. Esses sinais, por si só, não garantem que o reencontro acontecerá exatamente como o ego espera, mas apontam para uma reabertura do campo energético entre as duas almas, uma preparação invisível para um possível novo encontro. Quando o inconsciente começa a falar tão claramente, é sinal de que há algo maior em curso. Cabe à consciência escutar com atenção, interpretar com sabedoria e permitir que o processo siga seu próprio fluxo. Estar atento a esses sinais é um ato de entrega e escuta interior. É permitir que o inconsciente conduza, em vez de tentar controlar. É confiar que a alma sabe o caminho e que o invisível, muitas vezes, é mais real do que aquilo que os olhos podem ver. A dor causada pela separação de uma chama gêmea é, sem dúvida, uma das experiências emocionais mais intensas que alguém pode viver. Ela dilacera não apenas o coração, mas o próprio sentido de identidade. No entanto, dentro da perspectiva junguiana, essa dor não é um obstáculo, mas uma ferramenta poderosa de transformação. O sofrimento profundo, longe de ser um castigo, é muitas vezes o catalisador do despertar da consciência, o impulso necessário para mergulhar no processo de individuação. O retorno da chama gêmea não é o alívio imediato dessa dor, mas o reflexo de uma transmutação interior que ocorre justamente porque a dor foi acolhida, compreendida e integrada. Carl Jung afirmava que não há crescimento psíquico sem sofrimento. A dor tem o poder de desestabilizar o ego, obrigando-o a encarar as partes reprimidas da psique. Nesse contexto, o rompimento com a chama gêmea não é aleatório. Ele age como um gatilho para que a pessoa entre em contato com o inconsciente, com os traumas não resolvidos, com as feridas da infância, com os padrões emocionais herdados e com os aspectos da sombra que foram projetados no outro. É nesse mergulho, inicialmente caótico, que começa o verdadeiro preparo para um reencontro. Essa fase de dor, quando bem conduzida, favorece o amadurecimento emocional. A pessoa deixa de buscar fora o que precisa desenvolver dentro: segurança, amor, reconhecimento, aceitação. O outro deixa de ser visto como responsável pela felicidade e passa a ser reconhecido como um espelho de aspectos internos que precisam ser resgatados. A sensação de perda vai sendo substituída por uma profunda reconciliação consigo mesmo. E é exatamente nesse estágio que a energia começa a se transformar. A dor se transmuta em força, o ressentimento em sabedoria, a carência em presença. Jung dizia que a cura não acontece ao negar a dor, mas ao integrá-la. Quando a alma para de lutar contra o sofrimento e começa a escutá-lo, um processo silencioso de reconstrução se inicia. O ego se enfraquece, mas a consciência se amplia.
começam a surgir compreensões mais profundas sobre a vida, sobre os ciclos, sobre o amor. A dor deixa de ser um grito e se torna um sussurro cheio de significado. Ela ensina sobre limites, sobre escolhas, sobre liberdade emocional. Ensina que amar não é prender, mas libertar. Que querer alguém de volta não pode ser maior do que querer estar em paz. Com o tempo, a dor se torna uma aliada. Ela não desaparece por completo, mas muda de forma. Aquilo que antes parecia insuportável se transforma em memória viva da própria jornada. A alma se fortalece e se torna mais receptiva, mais consciente, mais presente. E é nesse novo estado de consciência que o campo entre as chamas gêmeas se prepara para uma nova aproximação. O reencontro, quando acontece, não é mais uma fuga da dor, mas o reconhecimento mútuo de duas almas que se transformaram pelo fogo do autoconhecimento. Esse preparo não depende apenas do tempo, mas da profundidade do trabalho interno. Alguns evitam a dor, se distraem, buscam substituições ou tentam acelerar o processo. Mas nada pode ser apressado quando se trata de integração psíquica. O inconsciente exige tempo, escuta e entrega. O sofrimento não pode ser vencido pela força, mas atravessado com consciência. Cada lágrima, cada lembrança, cada vazio tem uma mensagem a revelar. A alma que escuta transforma o luto em luz. É importante lembrar que esse processo é individual. Mesmo que a outra parte ainda esteja distante, fria ou ausente, o movimento interno é pessoal e intransferível. E quanto mais verdadeira for essa transformação, mais ela reverbera no campo da outra alma. Pois, segundo Jung, os vínculos profundos não são mantidos apenas por palavras ou ações, mas por uma energia inconsciente que transcende o espaço e o tempo. A cura de um repercute no outro. A libertação de um ecoa no caminho do outro. Quando a dor cumpre seu papel e se transforma em consciência, o reencontro torna-se não apenas possível, mas natural. Ele não vem como uma necessidade, mas como uma consequência da maturidade conquistada. A presença do outro já não é exigida para completar nada, mas para compartilhar algo que agora existe em abundância: amor próprio, verdade interior e paz de espírito. E é nesse estado que o retorno da chama gêmea deixa de ser um desejo e se torna uma manifestação da própria jornada de cura. Quando a chama gêmea retorna, muitas dúvidas surgem. Será real? Será duradouro? Será que agora é diferente? Na psicologia analítica de Carl Jung, não basta apenas que algo aconteça de novo. É preciso que aconteça em um novo nível de consciência. A repetição sem transformação é apenas um ciclo inconsciente se reativando. Mas quando há crescimento psíquico verdadeiro, a dinâmica entre duas pessoas que compartilham uma conexão profunda também se transforma. E essa transformação pode ser percebida com clareza por quem aprendeu a escutar os sinais internos da alma. A principal diferença está na qualidade da presença. Antes, o vínculo podia estar contaminado por projeções intensas, expectativas irreais e idealizações que transformavam o outro em uma extensão de nossas próprias necessidades inconscientes. Jung nos lembra que no início de todo relacionamento profundo, há uma fase inevitável de projeção, onde colocamos no outro aquilo que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Mas com o tempo e com o trabalho interno, essa projeção é retirada, revelando o ser humano real por trás da imagem idealizada. Se a nova conexão acontece com essa clareza, com a capacidade de ver o outro como ele é, com suas luzes e sombras, então já há um indicativo de que a dinâmica mudou. Outra mudança perceptível está na comunicação. Se antes havia medo, silêncio, reatividade ou manipulação emocional, agora existe uma abertura mais madura para o diálogo. Não se trata mais de tentar convencer o outro ou provar algo, mas de compartilhar verdades com honestidade e escuta empática. As palavras ganham mais significado porque nascem da consciência e não da carência. Há espaço para a vulnerabilidade, sem que isso seja visto como fraqueza. Essa nova comunicação não é apenas verbal. Ela está presente nos gestos, no olhar, no tempo de qualidade partilhado. Ela carrega uma paz silenciosa, um entendimento tácito de que os dois passaram por algo maior do que apenas uma separação.
passaram por uma transformação interior. Um sinal ainda mais profundo dessa nova fase é a ausência da urgência. O reencontro não é mais vivido como uma corrida contra o tempo ou como uma salvação desesperada. Há serenidade, há presença. Cada momento juntos é vivido sem o peso da ansiedade, pois já não há mais aquela necessidade de controlar o rumo da relação. Isso não significa indiferença, mas maturidade emocional. A pessoa compreende que o vínculo é importante, mas não define mais o seu valor. E por isso, paradoxalmente, a conexão se fortalece. Quando ambos estão enraizados em si mesmos, a relação flui com mais leveza. Nesse novo estágio, também se nota uma mudança profunda nos limites e na responsabilidade emocional. Se antes havia culpa, jogos de poder ou tentativas de responsabilizar o outro pelas próprias feridas, agora há um senso mais claro de autonomia psíquica. Cada um reconhece suas próprias sombras e sabe que está diante de alguém que também enfrentou as suas. Essa maturidade evita recaídas em padrões destrutivos e abre espaço para a criação de um vínculo mais consciente e construtivo. A chama gêmea não é mais um espelho que machuca, mas um reflexo que desperta. O aspecto espiritual da conexão também ganha outra dimensão. Muitas vezes, após o processo de cura, o reencontro vem acompanhado de uma nova percepção sobre o propósito do vínculo. Já não se trata apenas de amor romântico, mas de missão conjunta, de crescimento mútuo, de expansão de consciência. Há uma compreensão mais profunda de que essa união tem um significado maior, que ultrapassa a satisfação individual e se conecta com algo coletivo, simbólico e transformador. Como Jung enfatizava, quando dois indivíduos conscientes se unem, não somam suas neuroses, mas potencializam seus processos de individuação. Essa nova dinâmica também pode ser percebida na forma como a vida ao redor começa a se organizar. O que antes era conflito, resistência e bloqueio, agora se transforma em fluidez, sincronicidade e acolhimento. As circunstâncias parecem se alinhar. As dificuldades ainda existem, mas são enfrentadas com outra energia. A relação não consome, ela inspira. Não prende, ela impulsiona. Não limita, ela expande. Por fim, o sinal mais claro de que é diferente desta vez está dentro. Existe uma paz interior que não estava presente antes. Um sentimento de que, independentemente do que aconteça, tudo está em seu devido lugar. Essa tranquilidade não depende da presença constante do outro, mas da certeza de que o reencontro foi legítimo, porque nasceu de uma nova consciência, não mais da dor, mas da maturidade, não mais da falta, mas da abundância. E nesse espaço, o amor pode enfim florescer com liberdade. A jornada da chama gêmea não é uma linha reta, mas um caminho sinuoso de autoconhecimento, dor, cura e reconexão. À luz da psicologia analítica de Carl Jung, compreendemos que o verdadeiro reencontro só se torna possível quando há transformação interior. A separação, longe de ser um erro, é parte essencial do processo, pois nos obriga a confrontar aquilo que foi projetado no outro e a integrar os aspectos esquecidos de nossa própria psique. Quando os sinais começam a surgir, sonhos, sincronicidades, sensações inesperadas, é porque algo está se realinhando no inconsciente. E quando a dor já foi transmutada em consciência, o reencontro deixa de ser um desejo e se torna uma expressão natural da alma amadurecida. Este retorno é silenciosamente poderoso, porque reflete uma nova dinâmica, mais verdadeira, mais livre, mais inteira. E se você sente que algo em você está se transformando profundamente, confie. A alma reconhece o caminho muito antes que os olhos possam ver. Inscreva-se no canal, ative as notificações e assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. A sua jornada de transformação começa dentro, e é lá que os reencontros mais verdadeiros acontecem.